Um magnata dos negócios regressou a casa apenas para testemunhar uma cena desoladora na sua quinta. A sua filha pequena estava a ser levada por agentes da autoridade. Ele apressou-se, tentando detê-los, mas ficou mudo ao ouvir a razão da sua detenção. Agora, acomode-se e relaxe enquanto ouve este relato. Espero que lhe sirva como o catalisador perfeito para adormecer tranquilamente esta noite. E com isto, comecemos. O velho UMM de cor escura imobilizou-se perante o portão de ferro forjado, alto e imponente, da quinta da família Silva, em Alentejo. A primeira luz da alvorada, uma carícia pálida e dourada sobre as planícies alentejanas, incidia sobre a carroceria do veículo, refletindo o rosto de Paulo Silva. Era um homem na casa dos 40 anos, de estatura elevada, com um olhar que carregava a escuridão de noites mal dormidas e o cansaço profundo de quem acabara de atravessar o país de avião, vindo da costa do Algarve. O ar fresco da manhã, perfumado com o cheiro a terra úmida e rosmaninho, não conseguia dissipar a névoa de exaustão que o envolvia. Tirou a chave do bolso, o metal frio contra a sua pele, e o seu olhar fixou-se na casa. Outrora, aquela quinta fora o seu santuário, um refúgio de paz construído com a sua falecida esposa, Carla. Agora, parecia-lhe uma fortaleza fria, inexpugnável, cujas paredes de pedra guardavam segredos que ele já não reconhecia como seus. Cada janela parecia um olho vazio, observando-o com uma indiferença gélida. Por dentro, a transformação era ainda mais chocante. O átrio principal estava impregnado de um perfume forte e adocicado, quase enjoativo, que se agarrava à garganta. Pinturas abstratas, com pinceladas agressivas e cores berrantes, cobriam as paredes onde antes pendiam paisagens serenas do Alentejo. Uma paleta de vermelho-sangue dominava o espaço, ofuscando os tons de branco e cinza que tinham sido a preferência de Carla, a sua falecida esposa, cuja presença fantasmagórica parecia recuar perante esta invasão de vulgaridade. Paulo permaneceu imóvel por um longo momento, o seu olhar perdido numa velha fotografia moldurada em prata que milagrosamente sobrevivera à remodelação. Nela, ele, Carla e uma Mariana muito pequena sorriam para a câmara, a felicidade congelada num instante perfeito. Foi o som agudo de saltos altos a descer a escadaria de mármore que o arrancou das suas memórias. Beatriz Menezes desceu os degraus com uma elegância estudada. Parecia impecável, saída de uma produção de moda, cabelo castanho claro, sedoso e perfeitamente penteado, um vestido de seda bege que se ajustava ao seu corpo como uma segunda pele. Ofereceu um sorriso, mas era uma construção frágil que não alcançava os seus olhos, duas pedras de gelo num rosto perfeitamente esculpido. Não te esperava de volta tão cedo. Paulo largou a sua mala de viagem de cor no chão, o som ecoando brevemente no silêncio opressivo. O negócio fechou-se antes do previsto. Queria fazer uma surpresa à Mariana. O nome da sua filha fez com que Beatriz arqueasse uma sobrancelha subtilmente, um movimento quase imperceptível que ela disfarçou de imediato. Está no jardim. Mas devias tomar um banho e descansar um pouco. Pareces exausto. Paulo anuiu, sentindo o peso do mundo nos ombros, e atravessou o átrio. Na cozinha, Maria Antunes, a governanta idosa que estava com a família há décadas, limpava a bancada de granito com movimentos lentos e metódicos. Levantou o olhar quando ele entrou, os seus olhos bondosos a examinarem-no com preocupação. A sua voz era baixa, um murmúrio de conforto. Bem-vindo a casa, Sr. Paulo. A casa mudou tanto. Paulo deteve-se, oferecendo-lhe um leve sorriso de gratidão. Naquele momento, ele não sabia que ela era a única alma naquela quinta que ainda guardava um pedaço da essência de Carla, um fragmento do que aquele lugar fora um dia. O jardim estava banhado pelo sol generoso do Alentejo. Mariana estava sentada na relva, a cabeça inclinada sobre o seu caderno de esboços, completamente absorta no seu mundo. Ao ver o pai, levantou-se de um salto, um grito de alegria pura a escapar-lhe dos lábios, e correu para ele, abraçando-o com toda a força dos seus pequenos braços. Pai! Voltaste mesmo. Sim, minha querida, estou aqui. Paulo riu, um som rouco e genuíno, apertando-a com força. Aquela presença pequena e familiar era um bálsamo que dissolvia toda a sua fadiga. Inalou o aroma do seu cabelo, doce como margaridas brancas, uma fragrância que Carla costumava adorar. À entrada da porta traseira, Beatriz observava-os, um copo de sumo de laranja na mão. Os seus lábios curvaram-se, mas era impossível decifrar se era um sorriso ou um esgar de desprezo. O copo inclinou-se ligeiramente na sua mão e algumas gotas caíram no chão de terracota. Maria Antunes, que estava por perto, captou o olhar de Beatriz e estremeceu levemente, um arrepio de mau presságio a percorrer-lhe a espinha. Ao pequeno almoço, o ambiente era enganadoramente tranquilo. Beatriz falava sobre uma próxima gala de beneficência, conduzindo habilmente a conversa para a Tecnologias Silva. Dizem que planeias demitir-te do cargo de diretor-geral. Paulo cortou calmamente um pedaço de torrada, a sua expressão serena. Estou cansado.
Quero passar tempo com a Mariana e focar-me no projeto da Fundação para Crianças que estou a criar com a Sandra. Beatriz pousou a sua faca com um tilintar suave. Fundos de caridade. Contratos com a Câmara. De repente, tornaste-te tão filantrópico. Ajudar os outros faz-me sentir que ainda estou vivo. Paulo levantou-se, dando-lhe uma leve palmada no ombro. Obrigado. Vou sair para ver a Sandra um bocado. Regresso mais tarde. Quando a porta se fechou, Beatriz permaneceu sentada, as suas unhas a tamborilarem levemente sobre a mesa de vidro. Pegou no seu telemóvel e marcou um número familiar. Ele voltou, disse secamente. A voz do homem do outro lado era profunda e áspera. Suponho que ele ainda não sabe de nada. Ainda não. Mas saberá em breve. Terminou a chamada com os olhos fixos na fotografia de família na parede, onde o sorriso doce de Carla brilhava entre Paulo e Mariana. Não vais ficar aqui por muito mais tempo, anjinho, murmurou ela para a fotografia. Naquela tarde, no escritório de advogados de Sandra Gomes, em Évora, Paulo ouvia a sua amiga e advogada falar. Sandra era perspicaz e tinha-o apoiado desde o início da empresa. Paulo, reviu os estatutos da empresa. Se te demitires do cargo de diretor-geral sem nomear um sucessor, a autoridade operacional temporária é automaticamente transferida para a Beatriz. Paulo riu, um som suave mas cansado. Confio nela. É minha esposa, afinal de contas. Sandra olhou para ele mais tempo do que o necessário. Tu confias sempre nas pessoas até que tudo desmorona. Ele não respondeu, apenas agarrou a sua chávena de café com mais força, os seus olhos desviando-se para a janela, onde os edifícios históricos de Évora brilhavam sob o sol da tarde. Mal sabia ele que, do outro lado da cidade, Beatriz estava sentada numa tasca escura, a tasca ao cantinho, em frente a um homem com olhos de víbora. Era Rui Costa. Ela inclinou-se, a sua voz baixa o suficiente para ser ouvida por cima da mistura de música ambiente e do tilintar de copos. Recebeste os ficheiros que te enviei? Rui Costa assentiu, tirando uma pena USB do bolso do casaco. É suficiente para desmantelar a reputação dele. Só preciso que trates do resto. O sistema de vigilância em casa. Feito. Reinicio tudo esta noite. Quero que te certifiques de que, quando o incidente ocorrer, todas as provas apontem diretamente para a Mariana. A miúda tem 8 anos, Beatriz. Até onde pensas ir? Até onde for necessário para não ter de voltar a ver a cara dela, respondeu ela, curvando ligeiramente os lábios. Rui Costa riu entre dentes, levantando o seu copo de aguardente. E o que é que eu ganho neste joguinho? Beatriz pousou a mão sobre a dele, as suas unhas vermelhas a roçarem levemente a pele. Acho que tu sabes. Naquela noite, Paulo regressou tarde. Mariana estava a dormir, a sua testa estava quente ao toque. Procurou um pano e aplicou-lhe uma compressa fria com suavidade. Beatriz apareceu no umbral da porta, de braços cruzados. Está a ter outra reação alérgica. Eu disse-lhe para não ir para o jardim, mas ela nunca ouve. Paulo ajustou suavemente o cobertor sobre a filha. Levo-a ao médico de manhã. Não te preocupes. Ela ficou em silêncio por um momento, depois virou-se e saiu. Quando a porta do quarto se fechou com um clique, Paulo beijou suavemente a testa da filha, sussurrando, dorme bem, meu anjo. Lá embaixo, Beatriz estava sentada em frente ao seu portátil, os seus olhos iluminados pelo brilho do ecrã. Ligou a pena USB que Rui Costa lhe dera. O ecrã mostrou as palavras, conexão estabelecida com a rede local da Força Pública. Abriu cada janela de vigilância dentro da quinta, desde a sala de estar e o corredor até ao quarto de Mariana. Por alguns segundos, o seu olhar deteve-se na imagem do pai e da filha abraçados. Os seus lábios contraíram-se e ela fechou rapidamente essa janela. O céu sobre a zona de quintas nos arredores de Évora, naquela manhã, estava excepcionalmente claro. A luz do sol espalhava-se uniformemente sobre as casas luxuosas, e os canteiros de flores no jardim da frente libertavam uma suave fragrância com a brisa. Os pássaros cantavam, e o som distante do trânsito criava uma sensação de tranquilidade perfeita. Tão perfeita que ninguém poderia ter previsto o caos que eclodiria apenas algumas horas depois. Paulo saiu cedo, vestido com um fato cinzento. Apertou a gravata enquanto beijava a testa da filha. Regressa em breve, está bem. Fica com a Maria Antunes. Mariana sorriu, a sua mão segurando um pincel ainda pegajoso de tinta. Vou pintar mais girassóis. Vê-los quando voltares. Paulo assentiu e fechou a porta. Lá dentro, Beatriz serviu café tranquilamente, os seus olhos a observarem pela janela Mariana a brincar no jardim. O vento soprava através das cortinas brancas, trazendo o aroma do pólen amarelo,
algo que a menina adorava, mas que Beatriz detestava. Maria Antunes acompanhou Mariana ao jardim. Ela aparava a relva enquanto a menina arranjava caules de flores frescas num vaso de cristal. Olha, Mariana, estão todas a florescer. A menina chilreou alegremente e disse: Avó, acho que a minha mãe Carla ia adorar estas flores. Maria Antunes parou por um segundo. Sim, ia. A tua mãe costumava plantar um jardim inteiro como este. Houve um breve momento de silêncio, e depois Mariana voltou a sorrir, continuando o arranjo das flores. Mas, assim que o sol começou a declinar, o rugido profundo de um motor soou da entrada. Viaturas da GNR, de cor branca e azul, pararam no portão. 2 homens saíram. Rui Costa caminhou lentamente, o seu olhar penetrante, um subtil sorriso de suficiência a brincar nos seus lábios, como alguém que já tinha o seu alvo assegurado. Ao seu lado estava Diogo Martins, um jovem novato na sua primeira missão. Parecia desajeitado, agarrando o seu bloco de notas, olhando ao redor da tranquila vizinhança com uma expressão desconcertada. Rui Costa bateu firmemente no portão de ferro, a sua voz áspera. Recebemos uma ordem de inspeção urgente. Há relatos de uma menina nesta área suspeita de ter uma afecção cutânea grave. Precisamos de verificar. Maria Antunes saiu, o rosto cheio de suspeita. Uma afecção. Aqui não há tal coisa. Quem apresentou um relatório tão ridículo? Mas antes que ela pudesse dizer mais, Beatriz apareceu atrás dela, fingindo um olhar de pânico exagerado. Fui eu que chamei. A menina tem umas marcas estranhas no pulso e eu fiquei muito preocupada. O meu marido não está e eu só queria ter a certeza. Maria Antunes virou-se, atônita. Do que estás a falar? É só uma alergia. Beatriz agarrou o braço da governanta, apertando suavemente e sussurrando, alto o suficiente para Rui Costa ouvir: estou a fazer isto para a proteger, entendes? Rui Costa imediatamente empurrou o portão e entrou, os seus olhos a passarem por Mariana. A menina, parada no meio do jardim de flores, ainda segurando o vaso de cristal, o seu rosto confuso. Diogo Martins seguiu, a sua voz baixa. Senhor, pode ser só uma erupção cutânea menor. Rui Costa fuzilou com o olhar, indicando-lhe que se calasse. Apenas segue o protocolo. Avançou rapidamente para a menina. Como te chamas? Onde estão os teus pais? Mariana recuou, a sua voz a tremer. O meu pai está a trabalhar. Eu não fiz nada de mal, estenda a mão. Rui Costa agarrou o seu pequeno pulso e colocou-lhe as algemas. O som metálico e frio ressoou no jardim banhado pelo sol. Beatriz gritou: ai, isso magoa. Maria Antunes apressou-se, agarrando o braço de Rui Costa. Está louco. Ela só tem 8 anos. Beatriz puxou a governanta para trás, fingindo estar preocupada. Não pioras as coisas. Deixa-os fazer o trabalho deles. Só quero ter a certeza de que ela não contagia ninguém. Contagiar alguém, gritou Maria Antunes. Perdeste a cabeça, Beatriz. Os gritos fizeram com que alguns vizinhos espreitassem. O Sr. Betancourt, que vivia em frente, agarrou rapidamente a sua câmara de vídeo. Era um cinegrafista amador que adorava documentar acontecimentos estranhos no bairro. Levantou a lente, capturando o momento em que Rui Costa levava a menina pequena e pálida, com os olhos cheios de lágrimas. Rui Costa apertou as algemas, anunciando alto o suficiente para todos ouvirem: estamos a executar uma ordem de inspeção médica, conforme necessário. Qualquer pessoa que interfira será sancionada. Beatriz recuou, abraçando-se como se fosse ela preocupada com a menina. Só espero que isto não vá longe demais, disse suavemente, mas os seus lábios curvaram-se subtilmente para cima. Diogo Martins inclinou-se, vendo claramente a erupção vermelha no pulso da menina. Senhor, é de facto uma alergia. Posso confirmar. Rui Costa não ouviu. Puxou a menina e disse. Maria Antunes tentou intervir, mas Beatriz interpôs-se, agarrando o peito, os seus olhos lacrimejantes de preocupação fingida. Por favor, não faças isso. Só tenho medo por todos. Naquele momento, um motor rugiu à distância. O carro de Paulo virou bruscamente para a rua, travando com força em frente ao portão. Saiu de um salto, deixando a porta aberta, e dirigiu-se diretamente ao jardim. Mariana, a sua voz era rouca. Viu a sua filha a ser levada, uma marca vermelha visível no seu pulso. Larga, gritou Paulo, correndo na direção deles e puxando o braço de Rui Costa. As algemas abriram-se de repente, caindo no pavimento. Abraçou a sua filha, que tremia. Rui Costa recuou, tirando o seu distintivo. Está a obstruir um oficial no desempenho das suas funções,
Sr. Silva. Paulo ignorou, focando-se apenas em consolar a sua filha que soluçava. Está tudo bem, o pai está aqui. O pai está mesmo aqui. Levantou o olhar, vendo Beatriz, que estava a alguns passos de distância com as mãos entrelaçadas, os seus olhos frios e firmes. Não havia confusão, apenas uma estranha serenidade. Não me interpretes mal, disse ela ligeiramente. Só estava preocupada com ela. Nunca pensei que as coisas escalassem assim. Paulo cerrou o maxilar. Preocupada? Chamando a polícia para prender a minha filha. Ninguém respondeu. O silêncio foi quebrado pelo som de um telemóvel a tocar no bolso de Rui Costa. Ele tirou, olhou para o ecrã e disse brevemente, entendido. Trabalho feito. Depois, virou-se e foi-se embora. Enquanto as viaturas da GNR se afastavam do portão, Paulo carregou Mariana para dentro. Maria Antunes seguiu, com lágrimas a rolarem pelo seu rosto. Beatriz ficou parada, os seus lábios ligeiramente curvados, os seus olhos a seguirem o pai e a filha como alguém que acabara de completar uma performance. Paulo colocou a sua filha na cama e chamou imediatamente o seu médico particular. O diagnóstico foi apenas uma alergia leve, nada grave. Mariana estava a dormir, mas os vestígios das lágrimas ainda manchavam as suas bochechas. Sentou-se ao seu lado, acariciando suavemente o seu cabelo. Lá embaixo, Beatriz entrou no seu escritório. Fechou a porta e pegou no telefone. O vídeo tornou-se viral, disse suavemente, olhando pela janela onde Paulo segurava a sua filha. Tudo está a correr exatamente como planeado. A voz do homem do outro lado respondeu, profunda e breve, bom. Esta noite, reunir-me com o pessoal da CRAU. Do outro lado da cidade, na esquadra, Diogo Martins estava sentado em frente ao ecrã da sua câmara corporal. Rebobinou a filmagem. Tudo estava cristalino. Beatriz a sinalizar a Rui Costa que era ela quem o instava a agir. Diogo Martins franziu o sobrolho, o seu coração a bater com força. Copiou o ficheiro de vídeo original para uma pen USB e guardou-o no bolso do casaco. Uma sensação pesada instalou-se no seu peito. Sabia que acabara de tocar em algo que não devia. Naquela noite, Paulo sentou-se na sala de estar com Mariana a dormir nos seus braços. Abriu o seu portátil e acedeu à internet. A primeira notícia atingiu-o com força. Magnata Paulo Silva perde o controle e agride oficial de polícia no seu próprio jardim. Por baixo, havia um vídeo editado. Filmagem dele a agarrar o braço de Rui Costa, Mariana a gritar, e uma voz em off constante a descrevê-lo como um agressor. Paulo bateu com o portátil na mesa, a sua respiração agitada. Levantou o olhar. Uma pequena luz vermelha piscava no canto da sala. O indicador da câmara de segurança. Levantou-se, aproximando-se. A luz vermelha piscava, constante e inabalável. Paulo cerrou os olhos, olhando diretamente para a lente como se estivesse a olhar para a pessoa que o observava. A sua mão apertou-se, os seus nós dos dedos a ficarem brancos. A quinta estava envolta em silêncio noturno. O candeeiro de secretária tênue iluminava o rosto tenso de Paulo Silva. Não dormira a noite inteira. No ecrã, o sistema de câmaras de segurança mostrava frames vazios e intermitentes, muitas secções grosseiramente remendadas. Quando aprofundou os arquivos, os registros de acesso eram claramente visíveis, a conta interna de Beatriz Menezes. Ele sentou-se imóvel, a mão a agarrar o rato, um clique seco soou quando desligou o ecrã. Então, na sua mente, todas as peças começaram a encaixar-se, o vídeo, a força pública, o olhar satisfeito de Beatriz. Um arrepio frio percorreu-lhe as costas. Paulo pegou no seu telemóvel, abriu os seus contactos e encontrou o número de Luís Pereira, o engenheiro de segurança que fora ao seu braço direito enquanto dirigia a Tecnologias Silva. Luís, preciso que verifiques o meu sistema em casa. Há sinais de penetração interna. O mais rápido possível. Luís Pereira respondeu concisamente, envia-me os registros, por favor. Se o que dizes é verdade, só alguém com autorização da força pública poderia ligar-se a esse servidor. Meia hora depois, os resultados chegaram. O sistema tinha sido comprometido a partir de dentro da quinta, transmitindo dados para um servidor pertencente à rede interna da cidade. Paulo olhou para as palavras, sentindo uma sensação esmagadora no peito. Sabia exatamente o que isto significava. Beatriz estava em conluio com alguém dentro do aparelho da força pública. Passos soaram atrás dele. Beatriz apareceu no umbral da porta, um robe de seda frouxamente colocado, o seu cabelo naturalmente despenteado como se acabasse de acordar. Ainda não dormiste? Paulo fechou o seu portátil, a sua voz calma. Não. Estava a rever as filmagens de vigilância.
Meu Deus, Paulo. Ela riu suavemente, servindo-se de um copo de água. Estás a perder o sono por causa de um vídeo parvo. Pensei que eras melhor a manter a calma. Paulo apenas a olhou, sem oferecer resposta. Havia algo frio e profundo nos seus olhos que fez Beatriz hesitar ligeiramente. O pequeno almoço decorreu em silêncio. Mariana estava acordada, ainda fraca do ataque de alergia. Olhou para ele, a sua voz pequena. Pai, eles disseram que és uma má pessoa. É verdade. Paulo congelou, a sua mão a segurar a colher, rígida. Inclinou-se e abraçou-a, forçando um sorriso. Está tudo bem, querida. Eles simplesmente não entendem. Maria Antunes estava por perto, colocando suavemente uma mão no seu ombro. Senhor Paulo, tenha cuidado com ela. Sinto que algo de mau está a acontecer. E ele levantou o olhar, encontrando o seu olhar ansioso. As suas palavras, pela primeira vez, não eram a paranoia de uma velha governanta, mas um genuíno sinal de aviso. Ao mesmo tempo, dentro da Câmara Municipal de Évora, Rui Costa estava sentado em frente à secretária de madeira escura do autarca António Santos. A sala estava saturada de fumo de cigarro. O vídeo está a espalhar-se rapidamente, mas não é suficiente, disse António Santos, a sua voz rouca. Quero a reputação dele completamente arruinada. Precisamos de mais provas. Ele está a perder o controlo, um perigo para a comunidade. Só então o meu projeto será aprovado. Rui Costa sorriu com suficiência. Entendido. Hoje criarei um segundo incidente. Certificar-me de que ninguém fica do lado dele. António Santos cerrou os olhos, a sua voz gelada. Não falhes, Rui Costa. O Silva costumava ser um símbolo imaculado. Para o derrubar, tens de fazer as pessoas acreditarem que ele está manchado. Quando Rui Costa saiu, não notou o olhar da assistente do autarca a segui-lo, alguém que tinha gravado a conversa em silêncio no seu telemóvel pessoal. Na esquadra local, o novato Diogo Martins foi chamado ao gabinete do comandante. Sentado à secretária estava o capitão Pedro Ramos, superior direto de Rui Costa. Filmaste o incidente na zona das Quintas? Sim, senhor. Estava apenas a seguir o protocolo, senhor. Pedro Ramos bateu com um ficheiro na secretária. Entrega todo o teu equipamento. Não menciones esse incidente novamente. É uma ordem. Diogo Martins engoliu em seco. Mas senhor, o meu vídeo é diferente do que foi publicado. Mostra. Queres perder o teu distintivo, Martins? Pedro Ramos interrompeu-o, a sua voz afiada como uma navalha. Então eu disse, esse caso está encerrado. Saindo do gabinete, Diogo Martins ficou parado por um momento no corredor vazio, a sua mente a girar. Entendeu? Isto não era apenas um erro, era uma rede inteira, e ele estava bem no meio. Naquela tarde, a Quinta dos Silva estava brilhantemente iluminada. Beatriz organizou uma pequena festa de chá, na realidade uma reunião com as suas amigas ricas, incluindo Teresa Dias, uma famosa especialista em relações públicas. Teresa Dias agitou o seu copo de espumante, oferecendo um leve sorriso. Sabes, os médias estão a zumbir ferozmente. Mas se queres garantir que ele nunca mais se recupera, deixa-me tratar disso. Filtra a história de que o Paulo Silva está a sofrer um colapso mental devido ao stress laboral. O público adora uma tragédia, Beatriz. Eles próprios o condenarão. Beatriz irradiava. Essa é uma ideia brilhante. Levantou o seu copo, tilintando suavemente contra o de Teresa Dias. É hora de todos verem que eu sou a vítima aqui. Ao final da tarde, Paulo reuniu-se com Sandra Gomes no seu escritório de advogados. Ela ouviu o seu relato, a sua expressão tornando-se séria. Paulo, se o que dizes é verdade, isto já não é um assunto pessoal. O António Santos pode estar a manipular todo o departamento de polícia para te tirar do jogo. Lembras-te do projeto de saúde da cidade que te recusaste a assinar com ele? Paulo assentiu lentamente, os seus olhos pesados. Acho que a Beatriz se tornou a sua ferramenta. Ou ofereceu-se voluntariamente. Sandra inclinou-se para ele. Se assim for, precisas de provas. Não hajas precipitadamente. Contactarei algumas pessoas em quem confio. Quando Paulo saiu do escritório, o telemóvel de Sandra tocou. Uma voz masculina, profunda e urgente. Sou o Martins. Tenho algo que o Sr. Silva precisa de ver, mas não posso falar ao telefone. Sandra respondeu brevemente, dá-me a localização. Parque de estacionamento subterrâneo, nível 3. 9 da noite. Vem sozinha. A noite caiu enquanto Paulo ainda estava ocupado a rever o sistema.
Beatriz saiu da quinta. Chegou a um parque de estacionamento deserto na zona industrial, onde Rui Costa esperava num sedã escuro. A porta do carro abriu-se e ela deslizou para dentro. O cheiro a fumo de cigarro misturado com perfume encheu a cabine. Rui Costa envolveu um braço à volta do seu pescoço, puxando-a para perto. Beatriz, estamos a progredir bem, sabes? Beatriz sorriu, os seus lábios a roçarem-lhe a orelha. Assim que ele cair, eu terei tudo. A empresa, os ativos, o nome. E tu terás a tua parte. Rui Costa beijou-a, depois recuou, o seu olhar frio como aço. Se ele descobrir o que fizemos, não tenho a certeza de poder proteger-te. Beatriz acariciou-lhe o peito, a sua voz suave mas aguda. Estás a proteger-te a ti mesmo, Rui. No seu escritório, Paulo estava sentado em frente ao ecrã, os seus olhos fixos no gráfico do sinal da rede. Uma misteriosa transmissão de dados estava a ser enviada, não através do canal de segurança da quinta, mas através de um endereço IP diferente. Rastreou. Linha após linha de código apareceu, e o endereço de destino provocou-lhe um arrepio. O servidor da esquadra local. Levantou-se de um salto, agarrando o seu casaco. Lá fora, um trovão retumbou e a chuva começou a cair. Então, Maria Antunes saiu da cozinha, com a intenção de perguntar para onde ele ia, mas Paulo simplesmente disse: preciso de confirmar algo. Vigia a menina por mim. Apressou-se para o seu carro, o motor rugiu, os pneus a rangerem na gravilha molhada. O vento e a chuva açoitavam o para-brisas, mas ele não abrandou. As luzes da cidade desvaneceram-se atrás dele. No espelho retrovisor, apareceu outro conjunto de faróis, aproximando-se. Paulo olhou para trás, uma sensação de inquietação a aumentar. Virou bruscamente para uma rua tranquila, mas as luzes seguiram-no. A chuva tornou-se mais intensa quando ele parou no edifício de betão da esquadra. Os faróis refletiam-se brilhantemente no pavimento molhado, iluminando o pátio. Paulo desligou o motor, abriu a porta e saiu para a chuva. O som de um isqueiro a clicar ressoou do outro lado da rua. Sob a tênue luz amarela, Rui Costa estava encostado a um carro, um cigarro a brilhar a vermelho entre os seus dedos. Deu uma longa passa, atirou a beata para uma poça, e a sua voz rouca abriu caminho através da chuva. Chegaste mais rápido do que eu pensei, Silva. A chuva noturna açoitava a esquadra da GNR de Évora Oeste, cada gota a cair no pavimento e a refletir as luzes intermitentes da rua como riscas de prata partidas. Paulo estacionou em frente aos degraus da esquadra. As janelas fechadas, a luz do edifício pálida por trás da cortina de água. Abriu a porta, saiu, o seu casaco encharcado, a sua respiração pesada no ar frio. Do outro lado da rua, o comandante Rui Costa encostava-se ao capô de um carro, um cigarro na mão, o fumo a dissolver-se na chuva. Não estava surpreendido, parecia estar à espera. Imaginei que virias à minha procura, Silva, sorriu ele com suficiência. Um tipo como tu não suporta perder a face. Paulo manteve-se direito, a sua voz baixa mas firme. Só quero rever as filmagens de vídeo originais. Sabes que foram manipuladas. Rui Costa encolheu os ombros, semicerrando os olhos através da chuva. Tudo seguiu o protocolo. A tua esposa confirmou que a menina tinha sintomas estranhos. Estávamos apenas a fazer o nosso dever. Prendes uma menina de 8 anos sem mandado, sem médico, e depois deixas a imprensa publicar filmagens falsas. É esse o teu dever. Rui Costa exalou fumo, um sorriso torto no rosto. Deverias ter cuidado com o que dizes. Aqui não há falso ou real, apenas o que o público acredita. Olharam-se fixamente através do aguaceiro, dois homens, um com poder oculto, o outro a ser gradualmente empurrado para o limite. A tensão era palpável, apenas quebrada pelo rugido de um trovão a rasgar o céu. Na sala de vigilância, Diogo Martins estava sentado em frente ao ecrã de segurança, os olhos presos na imagem dos dois homens a confrontarem-se no pátio. Mordeu o lábio. Meu Deus, ele vai eliminá-lo sem hesitar. Diogo abriu a porta de dados e começou a fazer uma cópia de segurança de todo o disco do servidor onde os videoclipes originais estavam armazenados antes de serem apagados. Sabia claramente que, assim que Pedro Ramos e Rui Costa soubessem, a sua carreira teria acabado. Mas a voz da sua consciência era mais forte que o seu medo. O suor misturado com a chuva caía sobre o teclado, as linhas de dados a correrem pelo ecrã. Num escritório no andar de cima, o capitão Pedro Ramos estava ao telefone, a sua voz baixa mas clara. Está tudo sob controlo, Sr. António Santos. Na outra extremidade, a voz do autarca António Santos era fria. Bom. Mas não preciso do Silva de volta ao jogo. Preciso de um bode expiatório. Quando o público acreditar que ele é uma ameaça perigosa,
o contrato de cuidados de saúde será aprovado. Entendes? Claro, senhor. Pedro Ramos desligou, olhando para o pátio através do vidro embaciado, vendo as silhuetas dos dois homens sob a chuva torrencial. Isto está prestes a concluir-se, murmurou. Paulo foi escoltado para fora das instalações pela segurança, citando horas de encerramento. Não resistiu, apenas olhou para trás, para o edifício, uma última vez. A água da chuva corria pela janela do carro enquanto ele entrava e ligava o aquecimento. Por cima do som do vento, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto anônima. Se queres a verdade, vem à ponte sobre o rio de Geba às 2 da manhã. Alguém te espera. Leu a mensagem repetidamente, o seu olhar fixo nas duas últimas palavras, alguém te espera. Uma sensação intuitiva fê-lo girar o volante, conduzindo para a noite espessa e chuvosa. Do outro lado da cidade, num restaurante elegante na rua Cândido dos Reis, o restaurante O Fidalgo, Beatriz estava sentada em frente ao altar António Santos e a Teresa Dias, a especialista em média. O ar estava carregado de perfume e vinho caro. Eu só queria proteger a menina, disse Beatriz, a sua voz a tremer o suficiente para soar credível. O Paulo mudou depois que a Carla faleceu. Perdeu o controle, sempre a gritar, a partir coisas. António Santos assentiu, os seus olhos frios. Fizeste o correto, disse ele. Mas alguém como o Silva já não deveria ser celebrado. Teresa Dias sorriu, interpondo-se. Eu tratarei do ângulo mediático. Evocaremos simpatia por ti, a esposa angustiada, e o Silva tornar-se ao símbolo de um homem desumanizado pelo dinheiro. Beatriz levantou o seu copo, tilintando-o suavemente com os deles. Só preciso que ele saia da minha vida. Perto das 2 da manhã, a ponte sobre o rio de Geba estava envolta em névoa e luzes amarelas ténues. A chuva caía constantemente, o vento era arrepiante. Paulo parou o seu carro debaixo da ponte, vendo Diogo Martins encolhido junto a um pilar, o seu impermeável encharcado, segurando uma pena USB. Paulo aproximou-se, olhando diretamente. Mandaste-me uma mensagem. Diogo assentiu. Não tenho muito tempo. Esta é a filmagem original da câmara corporal daquele dia. Precisas de a ver. Paulo pegou nela, olhando para o jovem por um momento. Sabes que isto te vai custar o distintivo. Diogo respondeu, a sua voz a tremer, mas firme. Prefiro perder o meu emprego do que a minha consciência. Eu vi o que fizeram à tua filha. E a Beatriz? Ela fez-lhe o sinal. Paulo agarrou a pé no USB, inalando profundamente. Na luz tênue, o seu rosto parecia exausto e ferozmente determinado. Assentiu. Obrigado. Não estás sozinho nisto. Diogo recuou, olhando ao redor. Cuidado, Sr. Silva. Eles estão a seguir-te. Na estrutura da ponte, a algumas dezenas de metros de distância, uma figura estava escondida atrás da grade, uma longa lente de câmara apontada para baixo, capturando o momento da troca. Aquele homem era Nuno Alves, um repórter independente cujo contrato fora cancelado por António Santos por se atrever a investigar o Fundo de Cuidados de Saúde da cidade. Clicou continuamente. Cada fotografia era prova vívida. Uma sensação invadiu de que acabara de descobrir a verdadeira bomba. Na manhã seguinte, os média tinham invadido a rua. Nos ecrãs de televisão, redes sociais e telemóveis, havia apenas um clipe, Paulo Silva a bater com a mão numa mesa, a gritar em frente à sua filha pequena. Magnata perde o controle, menina pede auxílio, o pai perigoso no coração do Alentejo. Títulos após títulos piscavam. Multidões pararam à porta da quinta, cantando, atirando flores murchas e lixo. Alguém até tinha pintado com spray a palavra monstro no portão. Beatriz estava parada no jardim, o seu rosto ligeiramente maquilhado, os seus olhos perfeitamente úmidos de lágrimas. Permitiu primeiros planos aos repórteres, a sua voz embargada. O Paulo. Ele não é o homem que eu conheci. Depois do falecimento da Carla, ele tornou-se instável. Só estou muito preocupada com a menina. Um repórter estendeu o microfone. Teme que ele possa magoar a sua filha. Beatriz baixou a cabeça, os seus lábios a tremerem ligeiramente. Só espero que ele receba a ajuda de que precisa. Aquela cena foi transmitida em direto no canal de notícias de António Santos. No estúdio, o autarca assistia com um meio sorriso no rosto. Promovam esta história em todas as plataformas durante a próxima hora. O público fará o resto. Dentro da quinta, Paulo tinha corrido as cortinas. O barulho lá fora rugia como uma tempestade. Mariana estava aninhada nos seus braços, a soluçar. Pai, eles odeiam-me. Paulo abraçou-a com força, a sua voz rouca.
Não, querida. Eles estão apenas a ser enganados. No canto da sala, Maria Antunes estava sentada no chão, segurando a cabeça. Tinha afugentado inúmeras pessoas que trepavam o portão, filmavam e tiravam fotos. Meu Deus, são como animais selvagens, sussurrou. O telefone tocava incessantemente. Era Sandra Gomes. Paulo, estou a trabalhar com a equipa jurídica. Podem apresentar uma ordem de restrição mediática, mas levará tempo. Não há tempo, respondeu ele. Eles vêm por mim. Na esquadra, Rui Costa recebeu uma chamada de Pedro Ramos. O António Santos quer que isto se conclua hoje. Mantém o Silva fechado em casa. Deixa-o explodir. Precisamos de uma cena de um louco a resistir à força pública. Rui Costa sorriu com suficiência. Eu trato disso. Ao mesmo tempo, Pedro Ramos recebeu um envelope grosso cheio de documentos fabricados sobre a fundação de caridade que Paulo tinha estabelecido. A imprensa chamará a isto lavagem de dinheiro de caridade. Ele não se conseguirá recuperar. Diogo Martins foi chamado ao gabinete de comando. Quando saiu, o seu distintivo foi-lhe retirado. Recolheu os seus pertences pessoais, deixando a esquadra em silêncio. Mas no bolso do seu casaco, outra cópia da pen USB permanecia intacta. Parou num pequeno beco, enviando uma mensagem de texto a Sandra: protege a menina. Se eu perder o contacto, procura o Nuno Alves. Num pequeno escritório no centro, Nuno Alves, o repórter independente, abriu o seu portátil. No ecrã estava o vídeo que ele tinha gravado na noite anterior na ponte sobre o rio de Gebe. Beatriz e Rui Costa a beijarem-se, a trocarem um envelope. Levantou o olhar, os seus olhos a brilharem. Esta história vai salvar uma pessoa e enterrar todo um sistema. Hoje. O seu telemóvel vibrou. Era Sandra. Recebi uma mensagem do Martins. Tens o vídeo? Nuno assentiu, embora ela não pudesse ver. Sim, e estou pronto. Sandra respondeu brevemente: encontra-me na pastelaria Pão de Ló às 11 horas. Lançaremos isto através de um canal independente. Entretanto, na quinta, Paulo abriu o cofre no quarto de Beatriz. Após várias tentativas, a fechadura fez um clique. Dentro havia pilhas de papéis, uma autorização operacional temporária caso Paulo Silva fosse investigado, juntamente com e-mails trocados com António Santos. Folheou mais algumas páginas, um contrato que prometia transferir o controle total da tecnologia Silva para Beatriz para garantir a estabilidade pública. Ela tinha estado a planear isto há muito tempo, passo a passo. Paulo apertou os papéis, os seus nós dos dedos brancos. A campainha tocou. Escondeu rapidamente os documentos no bolso do casaco e apressou-se a descer. Lá fora, a multidão não se tinha dispersado. Os média gritavam. Sr. Silva, tem algo a dizer, está a agredir a sua filha. Mas ele permaneceu em silêncio. Esse silêncio, através das lentes dos repórteres, parecia uma confissão. Num pequeno café perto do centro, Sandra estava sentada com Nuno e Diogo. Espalharam os seus portáteis, pães USB e gravações sobre a mesa. Temos o suficiente para virar tudo isto, disse Nuno. Mas se o lançarmos no momento errado, o António Santos irá suprimi-lo imediatamente. Sandra contemplou. A Comissão de Assuntos Internos reúne-se amanhã de manhã. Enviaremos diretamente para eles, enquanto transmitimos simultaneamente o vídeo no teu canal independente. Se espalhar rápido o suficiente, não terão tempo de o suprimir. Diogo assentiu. Assim que o público vir a Beatriz a fazer o sinal ao Rui Costa, tudo desmorona. Não sabiam que, do outro lado da rua, um carro escuro estava estacionado em silêncio. Um homem da equipa de segurança de António Santos estava a observar, a gravar imagens dos três. À tarde, Beatriz chegou à Câmara Municipal. António Santos estava sentado na sua cadeira de couro, desabotoando o colete, olhando-a com um olhar meio ameaçador. Devíamos parar, disse Beatriz, a sua voz baixa. O Paulo não é fácil de derrotar. Acho que ele está a começar a suspeitar de coisas. António Santos recostou-se. Não há volta a dar. Se ele sobreviver, eu perco tudo. É demasiado tarde para mudares de lado, Beatriz. Ela permaneceu em silêncio, mas as suas mãos estavam firmemente agarradas no seu colo. O olhar de António Santos passou por ela, cheio de insinuação. Mantém bem o teu papel. Assim que isto acabar, dar-te-ei o que mereces. Noite. Paulo reuniu alguns artigos essenciais e pôs um casaco pesado sobre Mariana. A menina ainda estava assustada, os seus olhos vermelhos e inchados. Para onde vamos, pai? Para um lugar seguro, disse ele, puxando-a suavemente para a porta.
o ar fora do portão estava gelado. Assim que ele saiu, luzes azuis piscaram. 3 viaturas da GNR bloquearam a rua. Rui Costa foi o primeiro a sair, segurando papéis. Mandado de busca, Sr. Silva. Paulo parou em frente à sua filha. Com que base? Rui Costa sorriu. Os relatórios indicam que está a armazenar documentos de lavagem de dinheiro de caridade dentro da casa. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Ele não respondeu, apenas apertou o seu aperto sobre a sua filha, os seus olhos como aço. Rui Costa fez um sinal aos seus homens. As lanternas varreram cada quarto. O som de botas no chão, portas de armários a abrirem-se de repente. No escritório, um oficial gritou: "Comandante, encontramos isto." Rui Costa aproximou-se, pegando no envelope grosso. Os documentos fabricados tinham sido, acidentalmente, descobertos numa gaveta de um armário. Levantou o olhar, os seus olhos frios de triunfo. Bem, parece que viemos ao sítio certo. Paulo ficou na sala de estar, em silêncio, o suor e a chuva a misturarem-se no seu pescoço. No bolso do seu casaco, a pequena pena USB jazia imóvel, a única coisa que o podia salvar. Lá fora, os flashes das câmaras explodiam incessantemente. Gritos, cliques e uivos de sirenes entrelaçavam-se, um espetáculo público perfeitamente coreografado ao segundo. Paulo olhou para Rui Costa, os seus olhos inquietantemente calmos. "Agora espero que se recomponha e venha connosco para a esquadra", disse Rui Costa, olhando diretamente para Paulo com intenção provocadora. Rapidamente, escoltaram Paulo e seguiram para a esquadra. A porta metálica fechou-se com um estrondo enquanto Paulo era empurrado para a sala de interrogatório. 4 paredes cinzentas e uma luz branca intensa brilhavam no seu rosto. As algemas ainda marcavam os seus pulsos. Lá fora, os sons das câmaras a clicar e dos repórteres a gritar chegavam-lhe como se o mundo inteiro estivesse à espera que um culpado se quebrasse. Rui Costa encostou-se ao umbral da porta, de braços cruzados, um sorriso de suficiência a brincar nos seus lábios. "Não está mal, Silva. Finalmente aterraste exatamente onde pertences." Paulo levantou o olhar, a sua voz profunda e áspera. "Não tens ideia do que acabaste de acender." Rui Costa riu, dando a última passa no seu cigarro e apagando-o na mesa de aço. "Eu sei exatamente. E também sei que não tens prova nenhuma." A porta abriu-se. Pedro Ramos entrou, pousou um ficheiro e assinou os papéis de detenção temporária. Cargos, maus-tratos infantis e obstrução a deveres públicos. "Perfeito", murmurou Rui Costa. Mesmo a tempo. Os olhos de Pedro Ramos varreram Paulo, frios como pedra. "A partir de agora, ele é nosso problema." Paulo não ofereceu resistência. Simplesmente ficou sentado ali, a olhar fixamente para o espelho de dupla visão à sua frente, onde sabia que alguém estava a observar. Dentro dele, tudo se aquietou. Sem medo, sem raiva, apenas um único pensamento: tinha de sobreviver para que a sua filha soubesse a verdade. Num escritório temporariamente alugado do outro lado da cidade, Sandra Gomes estendeu o mapa da cidade sobre a mesa. Ao seu lado estavam Diogo Martins, Nuno Alves e Maria Antunes, a idosa governanta cujas mãos ainda tremiam enquanto tirava um velho caderno do bolso. "Consegui isto do quarto dela", disse Maria Antunes, a sua voz rouca. A senhora Beatriz escreveu cada reunião com o António Santos, as datas, até os números de conta. Nuno Alves abriu o seu portátil, rebobinando os videoclipes. A imagem de Beatriz a entregar um envelope a Rui Costa era clara. Levantou o olhar, os seus olhos a brilharem. "Sandra, temos tudo." Sandra assentiu, a sua voz firme. "Ouçam. Nuno, encarregas-te de lançar o vídeo exatamente quando começar a reunião do Conselho da Cidade amanhã de manhã. Diogo, envia todas as provas originais para a Polícia Judiciária, PJ, através de um canal interno. Maria Antunes, guarda este caderno. Traz-me ao meu sinal. Só temos uma oportunidade." A esquadra da polícia permanecia brilhantemente iluminada. Beatriz chegou, vestida com um casaco comprido, o seu rosto pálido com um esgotamento artificial. Os repórteres rodearam-na. "Só quero visitá-lo." "Pela menina. A Mariana não pode viver sem o pai." As câmaras piscaram incessantemente, gravando o momento em que a esposa chorava pelo seu marido mentalmente instável. Mas quando a porta da sala de interrogatório se fechou, o sorriso no seu rosto desvaneceu-se. Inclinou-se, sussurrando a Rui Costa, que esperava no corredor: "Apaga cada cópia restante do sistema. Tem de estar limpo esta noite. Não posso arriscar nenhum erro." Rui Costa assentiu, a sua voz baixa. "Eu trato disso."
O Pedro Ramos está a preparar o resto. No escritório de cima, Pedro Ramos acabara de terminar uma chamada com António Santos. Está tudo a caminho. O Sr. Silva será transferido esta noite. Sem alarido. António Santos respondeu friamente: bom. Não deixes um corpo. Apenas deixa uma história. Na área de detenção, Paulo estava sentado sozinho. A luz piscou. À distância, ouviu-se o som de uma porta a abrir-se e passos firmes. 2 oficiais aproximaram-se, um deles baixando a voz. Ordem de transferência para a unidade segura, Sr. Silva. Levante-se. Levantou-se, o seu olhar estranhamente calmo. Enquanto caminhava pelo corredor, uma voz suave crepitou no rádio preso ao ombro do oficial principal. A voz de Pedro Ramos. Levem-no para a unidade de isolamento lá embaixo. Terminem rápido. O outro oficial assentiu. Paulo entendeu tudo. Apertou o punho. Esta noite, eles tencionavam pôr fim às coisas. Num escritório próximo, Diogo Martins estava a arrumar os seus pertences pessoais para sair quando ouviu o sinal de rádio e a conversa. O seu coração bateu com força. Tirou os auscultadores, pegou no seu telemóvel e ligou a Sandra. Vão silenciá-lo esta noite. Na outra extremidade, a voz de Sandra era gelada. Mantém-te na linha. Vou para aí. 10 minutos depois, Sandra e Nuno apareceram no portão da esquadra, vestidos com fatos e com distintivos de representantes legais. Sou a advogada de Paulo Silva. Preciso de ver o meu cliente imediatamente, disse ela com voz firme. O guarda do portão hesitou. Nuno interveio, segurando uma pasta. Ela tem uma ordem judicial. Vai obstruir a justiça. Enquanto o guarda verificava, Sandra olhou rapidamente pelo corredor. Um oficial passou. Era Pedro Ramos. Ela ofereceu um sorriso educado, aproximou-se e instalou subtilmente um pequeno dispositivo debaixo da sua secretária. O dispositivo de gravação piscou uma pequena luz verde, começando a capturar cada palavra. Na cave, Paulo ouviu o ferrolho a deslizar. Alguém entrou. Era Diogo Martins. O seu rosto estava encharcado de suor, os seus olhos tensos. Vem comigo. Agora mesmo. O que estás a fazer aqui? Não há tempo. Se ficares, vão eliminar-te. Paulo levantou-se, seguindo por um corredor de serviço. Atravessaram as salas de armazenamento de provas, onde o cheiro a umidade se misturava com o som da chuva a bater no telhado de zinco. A porta de saída de emergência final abriu-se e o vento frio açoitou-lhes o rosto. De longe, um alarme soou. Pedro Ramos gritou pelo rádio: alguém o está a tirar. Bloqueiem o portão traseiro. Paulo e Diogo correram. Os faróis do pátio traseiro varreram a área, cegando-os. Um único som alto de um disparo de projétil ressoou. A bala roçou a parede de betão, voando faíscas. Esconderam-se atrás de um caminhão, a sua respiração ofegante, os seus corações a martelar. Diogo tirou a pen USB do seu casaco, empurrando-a para a mão de Paulo. Leva isto à Sandra. Ela sabe o que fazer. Eu distraio-os. Não. Vem comigo. Diogo abanou a cabeça. Ninguém mais os pode deter. Vai. Uma rápida série de passos aproximou-se. Vai. As luzes vermelhas das viaturas da GNR varreram o pátio. Diogo virou-se, tirando um dispositivo dissuasor compacto, saltando da cobertura e enviando um impacto de aviso para chamar a atenção. Apanhem-no, rugiu a voz de Pedro Ramos. Paulo virou-se, vendo o jovem parado sob a chuva, as luzes a refletirem-se no seu rosto pálido, a sua mão ainda a segurar o dispositivo, a tremer. Outro estrondo alto ressoou. Diogo tropeçou e desabou de bruços numa poça. A chuva caiu, misturando-se com uma mancha carmesim que se alargava no cimento. Paulo congelou, os seus dedos a agarrarem firmemente a pen USB, os seus olhos turvos. As sirenes uivaram pelo bairro, luzes vermelhas e azuis a piscarem através da noite escura. Virou-se, correndo para a escuridão, levando a única prova e a dívida de sangue que acabara de incorrer. Atrás dele, Pedro Ramos aproximou-se do corpo de Diogo, chutando o dispositivo da sua mão. Um leve esgar de desprezo no seu rosto. Escolheu o lado errado. A chuva continuou a cair, um lamento implacável por aquele que caiu pela justiça. E em algum lugar da cidade, Sandra olhou para o seu relógio, sussurrando: Paulo, tens de chegar aqui antes que eles apaguem tudo. A chuva tinha parado, mas as ruas ainda estavam inundadas de água, refletindo até no luz dos candeeiros de rua como riscas de prata partidas. O carro de Paulo acelerou através da noite,
os pneus a rangerem no asfalto molhado. O seu casaco ainda estava manchado com o sangue de Diogo, a escurecer sob a luz do painel de instrumentos. Quando parou em frente à casa de Sandra, quase desabou. A porta abriu-se de repente e Sandra apressou-se a apoiá-lo. Paulo, estás bem? Meu Deus, estás ferido. Não. Mas ele. Ele foi-se. A sua voz era áspera. Tirou a pen USB do seu bolso, a sua mão a tremer. O Diogo morreu para me dar isto. Sandra agarrou-a, ligando-a imediatamente ao seu computador. O ecrã iluminou-se, mostrando pastas, vídeo original, áudio, documentos internos. Abriu o primeiro ficheiro. O frame mostrava claramente Beatriz a fazer o sinal a Rui Costa, a sua voz fria a ressoar, agarra-a. Não deixes que ninguém filme deste ângulo. Agarra-a, a seguir, um clipe de áudio da voz de António Santos, quando ele cair, ela assina e tu ficas com a tua fatia. Não te preocupes, eu trato disso. Ninguém disse mais uma palavra. A sala estava em silêncio, apenas quebrado pelo suave som da chuva no telhado. Nuno, sentado no canto, tirou o seu telemóvel e gravou o ecrã. Hoje temos a prova. Não só contra o António Santos, mas também contra o Pedro Ramos e a Beatriz. Rapidamente, ligou uma velha colega, Helena Ferreira, uma repórter que tinha sido banida da televisão por António Santos por investigar o seu fundo de cuidados de saúde. Helena, esta é a maior história do ano. Tenho toda a prova da rede de manipulação da força pública do António Santos. Preciso de tempo de antena em direto durante o horário nobre. Helena hesitou. Se realmente a tens, abrirei a transmissão. Mas, Nuno, sabes que eles virão por ti, certo? Nuno soltou uma risada fraca. Eu sei. E estou pronto para eles. Do outro lado da cidade, Beatriz recebeu uma mensagem de texto, o Silva escapou. Entrou em pânico, ligando a Rui Costa repetidamente, mas o telefone só tocava. Atende, idiota, gritou, a sua voz a quebrar-se. Mas a linha permaneceu em silêncio. Beatriz olhou ao redor da quinta vazia, um arrepio a percorrer-lhe as costas. Tudo estava a começar a escorrer-lhe por entre os dedos. Sobre a mesa, o ecrã da televisão emitia um segmento de notícias. Polícia de Évora nega acusações de manipulação de provas. A imagem mostrava Rui Costa a sorrir para a câmara, afirmando que Paulo Silva é um indivíduo perigoso com problemas psicológicos. Mordeu o lábio, ligando a Pedro Ramos, mas ele também não atendeu. Quando enviou uma mensagem de texto a implorar ajuda, Pedro Ramos respondeu com uma única linha: fica quieta. Tudo está a ser tratado. Entretanto, Mariana estava a dormir na casa da sobrinha de Maria Antunes, a quase 50 quilómetros de Évora. Era uma pequena casa de madeira aninhada numa encosta. Maria Antunes sentou-se ao seu lado, remendando o pequeno casaco da menina. Avó, perguntou Mariana em voz baixa, aquele oficial bom salvou o meu pai. Maria Antunes parou de coser, olhando para a menina, os seus olhos avermelhados. Sim, querida. Ele foi muito corajoso, disse ela. Baixou a cabeça, escondendo a verdade de que o jovem tinha caído pelo bem do pai da menina. Na Câmara Municipal, António Santos bateu com um ficheiro na sua secretária. Ele escapou. Os seus assessores permaneceram em silêncio. Uma pessoa das relações públicas gaguejou: Senhor, estamos a controlar a narrativa mediática, mas há rumores de que a Polícia Judiciária, PJ, está a começar a rever o caso. António Santos rugiu: criem um novo escândalo. Qualquer coisa. Quer que o público se esqueça do Silva. No canto da sala, Inês Rebelo, a membro mais jovem da equipa de relações públicas, inclinou a cabeça em silêncio. Quando todos saíram da sala, tirou o seu telemóvel, abriu a aplicação de gravação. A transcrição completa da conversa. Enviou-a para o endereço de e-mail anónimo, Nuno Alves. Sandra trabalhou incansavelmente. Compilou todas as provas, fazendo múltiplas cópias. Paulo, uma cópia foi preparada para a Polícia Judiciária, PJ, uma para a Comissão de Assuntos Internos, e a cópia final para a transmissão pública. Temos algumas horas antes que eles limpem o Pedro Ramos. Ele não ficará quieto. Paulo assentiu, os seus olhos já não estavam cansados, mas resolutos. Eles eliminaram alguém. Não permitirei que ele morra em vão. Nuno levantou o olhar. A Helena está quase pronta para transmitir. Mas temos de chegar ao centro de transmissão nacional esta noite. Nos subúrbios, Rui Costa estava sentado numa casa de aluguer degradada, a sua mão a tremer enquanto ligava a televisão. O segmento de notícias mostrava a sua imagem com o título: Oficial da GNR de Évora Oeste acusado de falsificação de provas.
Não pode ser, gaguejou, agarrando o seu telemóvel para ligar a Pedro Ramos. Sem resposta. Uma janela chocalhou com o vento. Saltou, tirando o seu dispositivo dissuasor e apressou-se a sair, mas só havia escuridão e poças de chuva no pátio. Regressou para dentro, tentando ligar a Beatriz, mas ela não atendeu. Em vez disso, o ecrã mostrava uma única mensagem: salva-te. Nunca nos conhecemos. Ficou a olhar para as palavras, depois atirou o telemóvel contra a parede. Despedaçou-se. Tudo se estava a desmoronar. As pessoas que outrora foram seus aliados tinham-lhe virado as costas, e ele, aquele que pensava que controlava tudo, era agora o perseguido. Naquela noite, Nuno sentou-se em frente ao seu computador, pressionando o botão de play da sua vida. Um breve clipe de áudio foi reproduzido. A voz de António Santos: Clara, quando ele cair, ela assina e tu ficas com a tua fatia. Não te preocupes, eu trato disso. Em menos de 10 minutos, o excerto espalhou-se pelas redes sociais. O hashtag Justiça para Mariana apareceu, espalhando-se como um incêndio florestal. Milhares de comentários choveram. Quem é o verdadeiro monstro? Investiguei o António Santos. Sandra observou a tendência a disparar, o seu coração a bater com força. É hora. Vamos. Ela, Paulo e Nuno reuniram os documentos e saíram do escritório. Lá fora, a noite de Évora era espessa. Uma carrinha escura e sem matrícula acendeu as luzes e começou a segui-los. Nuno olhou pelo espelho retrovisor, a sua voz baixa. Encontraram-nos. Paulo permaneceu calmo. Continua. Não pares. O seu carro acelerou para a autoestrada, o vento a uivar ferozmente. A noite só era quebrada pelos faróis a cortarem a névoa. De trás, a carrinha acelerou. Nuno pisou o acelerador, mas a estrada estreitou-se. Duas faixas corriam paralelas. Os pneus rangeram, o velocímetro a passar os 160 km por hora. Estão a aproximar-se, gritou Sandra. Aguenta, Nuno agarrou o volante. A carrinha de trás adiantou-se, batendo no lado do seu carro. O impacto fez com que o seu carro se desviasse da faixa, derrapasse e se espatifasse contra a barreira de aço. Os documentos voaram por todo o lado. O som de vidros a partirem-se por todo o lado. A carrinha parou à frente. Duas figuras armadas saíram. As luzes do carro projetaram feixes brancos brilhantes sobre o rosto de Paulo, friamente calmo, a sua mão a agarrar a pé no USB. Nuno abriu a porta, pôs-se de pé, o vento e a chuva a açoitá-lo, as luzes a refletirem-se no seu rosto como aço frio. Atrás dele, Sandra levantou Nuno, trêmula, sussurrando: Meu Deus, eles estão mesmo aqui. Um estrondo alto ressoou no ar vazio da noite. A munição atingiu a porta do carro, voando faíscas como fogo de artifício. Nuno puxou o volante, o carro balançou, perdeu o controle, depois deslizou para fora da estrada, caindo pela ribanceira. O impacto fez com que tudo explodisse. O vidro estilhaçou-se, os airbags dispararam e o fumo branco subiu. Paulo abriu violentamente a porta do carro com um pontapé, puxando Sandra do assento. Ambos caíram na relva molhada, a sua respiração ofegante. Nuno permaneceu no carro, o sangue a manchar-lhe o ombro e o pescoço, mas a sua mão ainda segurava firmemente o seu telemóvel, a gravar tudo. De cima, duas figuras escuras iluminaram com lanternas, as suas vozes frias e secas como aço. Entrega ao USB. Faz isso e talvez possas ir-te embora. Paulo permaneceu em silêncio, a sua mão a agarrar em voz baixa uma pequena pedra perto do seu pé, depois atirando-a com força na direção oposta. O som fez com que as duas figuras se virassem. Uma rajada de tiros explodiu, rasgando a noite. Sandra conteve a respiração, fazendo um sinal a Nuno. Ele sentiu-a ligeiramente, abrindo a aplicação de localização de emergência para a estação de notícias. Um sinal vermelho foi enviado. A sua posição estava agora registada no sistema de Helena Ferreira. Está feito, respirou Nuno, a sua voz fragmentada. Eles estarão aqui. Sandra abriu a sua mala, tirando um objeto pequeno e redondo, um sinalizador de emergência. Abriu a tampa, puxou o pino. Uma luz vermelha brilhante disparou para o céu, iluminando todo o trecho da autoestrada. À luz intermitente, Paulo viu claramente os rostos dos dois homens, operativos de Pedro Ramos. Uma longa sirene uivou à distância. Uma unidade de patrulha de trânsito aproximava-se, atraída pela luz do sinalizador. Os dois homens armados trocaram olhares, praguejaram e dispersaram-se, tentando retirar-se para o seu carro. Paulo aproveitou a oportunidade, puxando Sandra para longe da ribanceira. E o Nuno, gritou ela. Ele vai dar-nos tempo,
respondeu Paulo, a sua voz firme. Sim. Os dois correram através do denso matagal de árvores, os seus passos a afundarem-se na lama. O vento era friamente cortante. Encontraram uma cabana abandonada, a porta podre, as luzes distantes ainda a varrerem as clareiras da floresta. Paulo fechou a porta com um estrondo, apoiando as costas contra a parede, ambos a respirarem pesadamente. Sandra olhou para ele, a sua voz a tremer, mas resoluta. O que vais fazer quando a verdade for revelada? Paulo olhou pela janela partida, onde as luzes intermitentes brilhavam esporadicamente. Não preciso de reputação. Não preciso da empresa. Só preciso que a menina não tenha medo da força pública cada vez que ouvir uma sirene. Ela baixou a cabeça ligeiramente, as lágrimas a brotarem, mas recusando-se a cair. O Diogo estaria orgulhoso de ti. Ao mesmo tempo, Nuno ainda jazia no meio dos destroços do carro quando a polícia de trânsito chegou. Lutou para se levantar, escondendo o seu telemóvel no bolso do casaco. Onde está? Perguntou o oficial. Nuno gemeu suavemente. Ela. A Diana. Correu para a floresta. Por favor, ajudem-me. Puseram-no numa maca, mas ele conseguiu enviar uma mensagem de texto rápida a Helena Ferreira. Lança o vídeo agora. Não esperes por mim. De manhã cedo, os ecrãs de todo Portugal iluminaram-se com o título, exclusivo, A Verdade sobre Paulo Silva. O vídeo começou com Rui Costa a prender Mariana, Beatriz a fazer um sinal por trás, António Santos a aceitar fundos do envelope de Pedro Ramos. A voz de Nuno ressoou sobre o documentário. Esta é a prova de fontes internas. A justiça foi vendida, mas a verdade não pode ser eliminada. A indignação pública explodiu. Milhares saíram às ruas, exigindo uma investigação. O hashtag Justiça para Mariana dominou cada plataforma de redes sociais. António Santos apareceu na televisão, tentando forçar um sorriso durante uma conferência de imprensa de emergência. Isto é um mal-entendido. Cooperarei com as autoridades. Mas a meio da conferência, o repórter de Helena ativou um ecrã secundário, mostrando o vídeo completo. António Santos a dizer claramente a Rui Costa, quando ele cair, ela assina e tu ficas com a tua fatia. Eu trato disso. O áudio retumbou na sala e os gritos explodiram. O rosto de António Santos ficou pálido. Na esquadra de Évora Oeste, Pedro Ramos bateu com a mão na secretária, gritando, quem filtrou os arquivos? Encontrem o Rui Costa imediatamente. Mas apenas 10 minutos depois, um jovem oficial entrou a correr, pálido. Capitão Pedro Ramos. O Rui Costa faleceu. Pedro Ramos congelou. O quê? Ele foi encontrado sem vida na casa de banho. Havia uma nota que dizia, eu só estava a seguir ordens. A atmosfera na esquadra era espessa. Todos se olharam, os seus olhos misturados com medo e horror. Pedro Ramos respirou fundo e ruidosamente, depois atirou um ficheiro contra a parede. Apaguem todos os contactos imediatamente. Na quinta em Alentejo, Beatriz ouviu as notícias na televisão. O seu rosto ficou branco. Apressou-se para o seu quarto, enfiando dinheiro e o seu passaporte numa mala. Não, isto não pode ser, murmurou. O António Santos prometeu-me. Ele prometeu-me. Estava a falar sozinho enquanto arrastava a sua mala pelas escadas. Mas a casa estava estranhamente silenciosa. Nenhum som de pessoas, nem passos de Maria Antunes, nem risos de Mariana. Sobre a mesa da sala de jantar, restava apenas um pequeno envelope. Dentro, havia um desenho de Mariana. Um girassol inclinado para o sol, com as palavras rabiscadas infantilmente, vou encontrar a verdadeira luz. Beatriz deixou cair o papel, as lágrimas a rolarem pelo seu rosto. Não, Mariana. Nos subúrbios, Sandra recebeu uma chamada da Polícia Judiciária, PJ. Vimos o vídeo. Paulo Silva será assegurado como testemunha. Mantenham a sua localização segura até que os nossos agentes especiais cheguem. Quanto tempo? Perguntou ela. Não mais de 2 horas. Sandra olhou para Paulo, que estava sentado junto à janela da cabana, a luz da manhã a iluminar o seu rosto cansado mas sereno. E ela sussurrou, eles vêm por ti. Segura a menina. Não deixes que mais ninguém te alcance primeiro. Ele simplesmente assentiu, apertando suavemente a sua mão em agradecimento. Enquanto o sol nascia, Paulo conduziu um velho carro emprestado por Nuno de volta à zona das Quintas. O caminho familiar estava agora banhado por uma suave luz amarela. Parou em frente ao portão da quinta, o lugar que fora um palco para a sua humilhação. Agora, só restava o silêncio. Saiu, caminhando pelo jardim de girassóis que Mariana tinha plantado.
A luz do sol derramava-se sobre as pétalas amarelas brilhantes, balançando suavemente com o vento. Algo brilhou no chão. Um pedaço partido de uma algema jazia meio enterrado na lama. Paulo agachou-se, pegou nele e olhou por um longo momento. Nunca mais terás de ter medo disto, Mariana, sussurrou. No céu, os pássaros elevavam-se através dos primeiros raios de sol. A luz brilhou sobre o jardim, iluminando o rosto do pai, pacífico, mas os seus olhos sustentavam um voto tácito. O vento noturno soprava através das palmeiras, as folhas a sussurrarem como murmúrios distantes. Paulo empurrou o portão de ferro e entrou nos terrenos da quinta, outrora um lar, agora apenas uma casca fria. Cada um dos seus passos ressoou no chão de pedra, misturando-se com o cheiro pesado a licor e perfume caro que pairava na sala de estar. A luz da sala ainda estava acesa. Beatriz estava sentada no sofá, com um fino robe de seda, o seu cabelo desarrumado, os seus olhos fortemente sombreados. O copo de licor na sua mão estava quase vazio, os seus dedos a tremerem. Tiraste-me tudo, disse ela com voz rouca, cada palavra a sair com dificuldade. Paulo não respondeu. Caminhou até à mesa, colocando a pen USB sobre a superfície fria e polida de madeira. Isto é tudo o que tu e o António Santos fizeram, disse ele, a sua voz baixa e tranquila. Tiveste a oportunidade de parar. Mas escolheste um caminho diferente. Beatriz levantou o olhar, os seus lábios torcidos num sorriso distorcido. Achas que eu queria isto? Nunca entendeste o que era viver na tua sombra. Onde quer que eu fosse, as pessoas só olhavam para mim e diziam, a esposa de Paulo Silva. Eu queria o meu próprio nome. Paulo olhou para ela, o seu olhar tanto frio como triste. O teu nome poderia ter sido forjado se não o tivesses usado para o engano. Ela soltou uma risada oca. Falas como se fosses inocente. Mas sempre foste perfeito, padrão, asquerosamente virtuoso. Mas alguma vez paraste para ver o quão pequeno fazias os outros sentirem-se? Paulo estava em silêncio. O vento assobiou através do umbral da porta, fazendo as cortinas balançarem. No teto, a luz refletiu-se num copo partido, fragmentos de cristal a brilharem como memórias fraturadas. Uma mensagem de texto piscou no seu telemóvel. Sandra. A PJ está a caminho. Não a deixes fazer nada imprudente. Paulo levantou o olhar, mas Beatriz tinha tirado um pequeno dispositivo dissuasor prateado de uma gaveta. O aço frio brilhou através da sala. Se eu não posso viver no teu mundo, disse ela, a sua mão a tremer, eu destruí-lo-ei. Não permitirei que tu e essa menina vivam em paz. Paulo ficou parado, a sua voz era baixa, deliberada. Beatriz, esse mundo nunca foi meu. Foi uma máscara que tu criaste para esconder o teu próprio medo. Ela abanou a cabeça, as lágrimas a rolarem pelo seu rosto. Falas como se me entendesses completamente. Não, respondeu ele. Mas entendo a sensação de perder tudo. Incluindo a pessoa que mais amas. O seu dedo apertou-se no gatilho. Um estrondo ensurdecedor ressoou. A bala roçou o ombro de Paulo, rasgando a sua camisa, o sangue a espalhar-se rapidamente. Ele não parou. Num único movimento, abalanceou-se, agarrando o seu pulso, tirando-lhe o dispositivo. Ambos caíram no chão. O copo de licor estilhaçou-se, o líquido vermelho a formar uma poça nos azulejos. Lutaram, as suas respirações a misturarem-se com o estrépito. Beatriz debateu-se, gritando, deveria ter sido eu a escolhida. Não ela, nem a Carla, nem a tua filha. Paulo segurou o dispositivo com força, o sangue a pingar do seu ombro sobre a sua mão. Falou suavemente, cada palavra pesada. Poderias ter sido parte da minha família. Se tivesses escolhido o amor em vez da malícia. Lá fora, as sirenes uivaram. Um helicóptero varreu a sua luz sobre o jardim. O vidro da janela piscou em vermelho e azul. Através das paredes, Beatriz inclinou a cabeça, olhando através do umbral. Depois soltou uma risada abafada e desesperada. Vês? Eles estão aqui. Todos me viraram as costas. Ela soltou o seu aperto. O dispositivo caiu no chão com um baque surdo, deslizando pela superfície. Todo o seu corpo ficou flácido, encostando-se à cadeira. E então Paulo ofegou por ar, sentado em frente a ela, o seu ombro ainda a sangrar. Ele sussurrou, não. Não faças mais nada. Deixa a Mariana em paz. Beatriz olhou para ele. Os seus olhos estavam apagados, mas um leve brilho do seu verdadeiro eu ainda brilhava. Exausta, perdida, no seu limite. Nunca me entenderás, murmurou ela.
Eu só queria sentir que existia. Beatriz. A porta abriu-se de repente. A equipa da PJ rompeu, luzes azuis e vermelhas a varrerem o chão. Um oficial gritou: "Larga a arma." Mãos para cima. Beatriz não resistiu. Permitiu que lhe colocassem as algemas, os seus olhos vazios enquanto olhavam para o teto. Enquanto a levavam, olhou para Paulo uma última vez. "Se houver outra vida", sussurrou ela, "não me salves." E ele ficou parado. Apenas o som do vento deslizou pela fresta da porta, trazendo o cheiro a resíduos explosivos e perfume desvanecido. As notícias na manhã seguinte mostraram imagens de António Santos a ser detido na Câmara Municipal. Estava algemado no meio dos apupos de repórteres e cidadãos. Os principais jornais publicaram o título: "Autarca António Santos acusado de manipular o sistema de justiça, rede de sombra colapsa." No escritório de Pedro Ramos, os oficiais encontraram uma nota escrita à mão com uma única frase: "Ninguém é inocente neste jogo." Ele desapareceu, nunca mais visto. Paulo sentou-se novamente na sala de estar enquanto a casa se esvaziava lentamente. Toda a força pública tinha ido embora. As luzes diminuíram, deixando apenas sombras projetadas pela fotografia montada na parede. A velha foto de família. Ele, Carla e a pequena Mariana a sorrirem brilhantemente. A chuva lá fora caía suavemente. Aproximou-se, estendendo a mão para tocar na moldura de vidro. As suas lágrimas misturaram-se com a chuva na sua mão manchada de sangue. Sentou-se no sofá, inclinando a cabeça, suspirando. A dor era silenciosa, pesada, como o vento noturno a soprar pela porta ligeiramente aberta. A casa, outrora um símbolo de poder, agora apenas ressoava com as reverberações dos erros. A porta abriu-se suavemente. Paulo levantou o olhar. A pequena silhueta de Mariana apareceu no umbral. Usava um casaco grosso, agarrando o seu velho ursinho de peluche, os seus olhos avermelhados. Maria Antunes estava atrás dela, dando um leve aceno de cabeça antes de sair. Mariana entrou sem dizer nada. Sentou-se junto ao pai, apoiando a cabeça no seu ombro. Paulo pôs a mão no seu cabelo, os seus dedos a tremerem. Ambos estavam em silêncio. E lá fora, a chuva ainda caía. Nesse silêncio, o passado parecia estar a fechar-se suavemente, mas nunca a ir-se embora por completo. Uma semana depois, enquanto o juiz anunciava o início dos argumentos, Sandra Gomes levantou-se, colocando pilhas de documentos sobre a mesa. "Meritíssimo, esta é a prova completa: e-mails, videoclipes originais, dados do servidor e gravações de áudio que mostram que o autarca António Santos aceitou subornos do comandante Rui Costa para orquestrar este incidente com o objetivo de tomar o controle operacional da Tecnologias Silva." Um grande ecrã iluminou-se e toda a sala de audiências ficou em silêncio enquanto o vídeo era reproduzido. A cena de Rui Costa a prender Mariana, Beatriz a fazer um sinal por trás, e a voz fria de António Santos: "Quando ele cair, ela assina e tu ficas com a tua fatia. Não te preocupes, eu trato disso." Ninguém falou. A sala de audiências estava cheia apenas com o som de corações a baterem no silêncio. Na bancada das testemunhas, Nuno Alves aproximou-se, uma ligadura branca ainda enrolada à volta do seu ombro. Segurou o microfone, a sua voz rouca mas firme. "O Diogo Martins deu a sua vida para que o Paulo Silva obtivesse esta pena USB. Ele disse-me que a verdade precisa de alguém que a segure, não importa o custo. Acho que hoje lhe devemos isso." Ninguém acrescentou mais nada. Por um momento, alguns repórteres inclinaram a cabeça, e algumas pessoas no júri secaram os olhos. Beatriz foi trazida no final. O seu uniforme de prisão cinzento fazia-a parecer estranhamente pequena. O seu rosto estava pálido, os seus olhos profundamente encovados. Quando o juiz perguntou se ela tinha algo a dizer, apenas abanou a cabeça ligeiramente, a sua voz quase inaudível. "Peço desculpa à menina." Paulo olhou para ela, sem raiva nem ressentimento. Apenas um arrependimento fugaz pela mulher que poderia ter escolhido um caminho diferente. António Santos baixou a cabeça, não oferecendo defesa. Os seus advogados tinham-no abandonado. Pedro Ramos estava numa lista de procurados a nível nacional, e Rui Costa tinha falecido. A rede de poder, outrora pensada invencível, tinha-se desmoronado num único dia. Quando o juiz leu o verdito final, Paulo Silva é declarado inocente. Todas as acusações são completamente desconsideradas. Vivaram-se aplausos. Lá fora, os repórteres abalancearam-se para a porta do tribunal, transmitindo em direto a nível nacional. Os títulos apareceram apenas horas depois: "Homem inocentado ensina a cidade sobre justiça." O serviço memorial de Diogo Martins foi simples, assistido apenas por alguns colegas e aqueles que tinham acreditado nele. Sobre a mesa, jazia uma foto dele no seu uniforme de oficial,
o seu sorriso suave. Paulo parou diante da foto, a sua voz profunda. Ele acreditava que a justiça não é algo que todos querem segurar, porque é pesada. Mas o Diogo escolheu carregá-la sobre os seus ombros. E por isso, ele nunca terá partido de verdade. Colocou uma pequena placa na campa, gravada com as palavras: o corajoso que reacendeu a luz. Ao lado, havia um vaso de girassóis a florescerem, plantado pela própria Mariana. A vida lentamente voltou ao normal. Mariana regressou à escola, o seu cabelo recém-cortado, o seu sorriso mais brilhante depois de longos dias de medo. Durante a aula de arte, deu ao pai um desenho, um homem a tirar as algemas do pulso de uma criança com um Celso olheiro por trás deles. Ricardo olhou para o desenho, emocionado e sem conseguir falar. Vendeu a maioria dos seus ativos, mantendo apenas a casa e o jardim de girassóis. Com o resto, estabeleceu a Fundação Mariana, apoiando as vítimas de desinformação e fabricações mediáticas. Nuno e Sandra tornaram-se cofundadores. Na cerimónia de abertura, a imprensa viu Paulo sorrir genuinamente pela primeira vez. Estava no pódio ao lado de Sandra quando ela perguntou: alguma vez te arrependes? Não. Então ele respondeu suavemente: não. Porque no meio do escombro, encontrei a luz novamente. A minha filha. O aplauso durou muito tempo. Na primeira fila, Mariana estava sentada ao lado de Maria Antunes, os seus olhos brilhantes. Tarde da tarde, o pôr-do-sol derramou-se sobre o jardim traseiro. Os altos girassóis mantinham-se eretos, as suas pétalas a balançarem suavemente com o vento. Maria Antunes colocou uma mão no ombro da menina, dizendo em voz baixa: a tua mãe terá de aprender a viver de novo. E tu deves aprender a perdoar. Mariana levantou o olhar para o céu, onde algumas nuvens brancas se deslocavam lentamente. Depois sorriu. Na sua mão, havia uma crisálida de borboleta que acabara de nascer. Abriu a palma e a pequena borboleta estendeu as suas asas, dando voltas pelo jardim antes de se desvanecer na luz do sol. Paulo observou à distância, sentindo uma sensação de paz que pensou que nunca mais encontraria. Virou-se, caminhando para o portão da fundação, onde um grande letreiro acabara de ser erguido. Nele, a imagem gravada mostrava duas mãos a removerem algemas prateadas sob o sol. Na parte inferior, havia uma linha a negrito: a justiça começa quando uma pessoa escolhe estar com a luz. O vento da tarde varreu as folhas de palmeira. Sussurraram, e o último raio de sol caiu sobre o seu cabelo, refletindo-se nas letras prateadas. Paulo fechou suavemente os olhos, deixando a brisa lavar-lhe o rosto suavemente, tão suavemente como uma despedida aos velhos anos. À distância, Mariana correu na sua direção, segurando um pequeno ramo de girassóis. Pai, a sua voz clara a cortar o ar. Paulo virou-se, sorriu e abraçou a sua filha. E essa é a nossa história para dormir de hoje. Uma longa jornada onde a justiça não veio de fatos poderosos ou edifícios altos, mas da coragem de pessoas que se atreveram a estar ao lado da verdade. O que achou desta história? Que personagem lhe causou a maior impressão? Paulo, o pai determinado que protegia a sua filha; Sandra, a mulher forte que lutava pelo que era certo; ou Diogo, o jovem oficial que escolheu o sacrifício para preservar a luz da verdade? Por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Estou realmente interessado em ouvir que partes o comoveram mais e quais das suas ações o fizeram acreditar que a bondade ainda existe, mesmo nos momentos mais sombrios. Falaremos mais sobre esta história antes de concluirmos esta noite pacífica.